Programa Jair Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso, é o gigante das Minas Gerais. Vamos que vamos! E o Zico encheu a bola do KJ, hein? KJ, 21 gols na temporada passada no Brasileirão, artilheiro da Copa do Brasil também, tá com grande chance de chegar à Copa do Mundo. E o Gerson, é só recuperar o futebol que ele tinha, né? Porque ele ficou 8 meses na Rússia e perdeu espaço. Mas se brigar pelo espaço, o Brasileirão começa agora dia 28, um ano atípico, ano de Copa do Mundo. Então a gente vai ter o primeiro semestre, né, com o Brasileirão, primeiro turno todo nesse primeiro semestre e o segundo semestre depois da Copa do Mundo, né? Aí vai ter o segundo turno. Então é importante para o Gerson fazer bem essa primeira temporada, digamos assim, né, esse primeiro semestre, para garantir uma vaga lá na Copa do Mundo, né? Mário Lúcio Monteiro, boa tarde. Cabuloso repete o ano de 2003 em 2026. Zero! Se repetir 2003 vai ganhar tudo. A tríplice coroa, né? Olha o Diógenes aí, boa tarde, Aici. Grande fã seu, abraço, obrigado pelo carinho, tamo junto, tá bombando, tá legal. E vamos nessa. Gui, 9939, qual o título mais acessível pro Cabuloso 2026? Os três. Cruzeiro tem chance, tem time, tem grupo, tem banco, tem uma diretoria maravilhosa para brigar pela Copa do Brasil, pelo Brasileirão e pelo, né, a Libertadores, que é o objetivo maior. O Cruzeiro não vai priorizar competição, mas o Cruzeiro vai brigar principalmente pela Libertadores. Ele quer chegar ao tricampeonato, né? Nós temos o Palmeiras, o Grêmio, o São Paulo e o Santos, tricampeões. Flamengo tetracampeão. E o Cruzeiro é bicampeão. Ele vai em busca do tricampeonato da Libertadores. Haja vista que o número do Gerson é 97, em alusão à conquista da Copa Libertadores em 97. Cruzeiro ganhou em 76, aquele golaço do Joãozinho contra o River Plate, e ganhou em 97, gol do Elivelto, de pé direito, hein? Ele que é canhoto, jogou no São Paulo. Beleza, galera? Fagner Brito, boa tarde aí, sim, torcendo pro Cruzeiro desbancar os tops do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Meu São Paulo será ano de reconstrução depois do péssimo Casares. O São Paulo vai precisar se reconstruir, né? O presidente Casares foi deposto, sofreu impeachment, né? Então a gente vai torcer para que o São Paulo... São Paulo é um gigante do nosso futebol, né, gente? São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Santos, Corinthians, são gigantes do futebol. E são equipes que, né, passam por fases ruins, mas quem é gigante se recompõe. O Cruzeiro passou por uma fase terrível de 2018 para cá. Se recompôs, hoje está brigando com o Flamengo e Palmeiras, né? Olha o nosso Antônio Mesquita, boa tarde aí, um abraço do Espírito Santo, obrigado pelo carinho aí, os capixabas. Olha aqui a avó da minha esposa, bisavó dos meus filhos, mora aí, 103 anos, vovó Ione, lúcida, tranquilinha, e vive em Vila Velha, né, ali na... Quem mora em frente ao mar, gente, a vida é mais longeva, com toda certeza. Diógenes Neiva, Jaici, segundo pessoas que são da época, Dirceu Lopes era um dos melhores do mundo, com toda certeza. O Príncipe jogou demais. Dirceu Lopes jogou demais. Um dos maiores jogadores da história, e não foi a uma Copa do Mundo. Olha como a injustiça acontece no Brasil. A long time ago, né? Há muito tempo nós temos esse tipo de injustiça. Grandes jogadores que não foram à Copa do Mundo. O Alex, talento, né? O Djalminha. Tivemos grandes craques que não foram à Copa do Mundo. Porque na época deles também, o excesso de craques era gigantesco. Hoje falta craque e tem muito dinheiro. Na época deles tinha pouco dinheiro e muito craque. Um dia eu falei com o Dirceu Lopes, você jogou na época errada. Né? Se você jogasse hoje, não teria dinheiro para te pagar. Ele falou assim, Jaici, joguei na época errada, não, sabe por quê? Eu joguei contra e a favor dos melhores do mundo. Então não troco a minha época maravilhosa de ouro por dinheiro nenhum. Tá aí, ó. Grande Dirceu Lopes, um abraço para você, Dirceuzinho, tamo junto. Madruzeiro, 97 é o ano do nascimento do Gerson. Sim, e é o ano que o Cruzeiro conquistou sua última Libertadores. Hein? Será que vai dar caldo? Será que vai dar rock? Vocês acreditam em coincidência, superstição? Olha o Sérgio Apolinário, lá no sul de Minas, lá em Poços de Caldas, grande flamenguista. Boa tarde, sua opinião da estreia do Endrick no Campeonato Francês. Está muito bem. O que o Xabi Alonso não deixou ele fazer no Real Madrid, ele está fazendo no Lyon. O Endrick joga muito, né? Ele foi para o Lyon aconselhado pelo próprio Ancelotti, ele ligou para o Ancelotti, mister, o que eu faço? Saio ou não saio? Uma pena que ele saiu e o Xabi foi mandado embora. Porque se ele tivesse ficado, quem sabe o novo treinador poderia aproveitá-lo. Joga demais o Endrick, né? Maurílio Lino, hoje é esse Campos Gerais, sul de Minas. Oh, maravilha, hein? Já esse Carvalho está nos 4 cantos do mundo, tá bombando, tá legal. Se inscreva no canal,
Senta o dedo no like, hein, galera? Entrei num horário diferente, né? Como eu disse, vou viajar daqui a pouquinho, vou voltar para Miami, mas a gente não pode deixar de cumprir o nosso compromisso com você. E sempre pedindo permissão ao maior de todos, Silvio Santos. Vocês são meus colegas e minhas colegas de trabalho. Vocês fazem o Jaircy Carvalho Esportes ser esse sucesso todos os dias, né? E vamos junto, principalmente com a China Azul. China Azul me abraçou. Eu abracei a China Azul. Vamos que vamos. Olha aí o nosso Juan Cavalcante. Boa tarde, Jaircy. Montes Claros. Montes Claros é a terra do Pequi, né? Ó, rapaz, Montes Claros é maravilhoso. E lá só tem cruzeirense. A turma fala aí, viu? Ó, o Michel Antônio, o que você acha das duas torcidas do Clássico? Eu queria tocar nesse assunto, já que você levantou, muito importante. Olha, eu sou de uma época, né, isso é muito tempo, em que eu ia para o Maracanã, eu ia com a camisa do Flamengo. Meu amigo botafoguense sentava lado a lado, com a mesma, uma camisa diferente, havia um respeito. Aí perdia, tinha aquela gozação saudável, nada além disso. Hoje virou violência por alguns bandidos travestidos de torcedores. Porque o torcedor de verdade, o anônimo, aquele que paga o seu ingresso, ele não é de torcida organizada, ele não é de baderna, ele não é de briga, né? E esse tem que ser respeitado. Então eu acho que quando, né, depois de 2 anos, teremos um clássico com as torcidas, não sei se divididas, mas pelo menos uma boa parte do torcedor adversário, no caso o Cruzeiro, que vai encarar o Atlético na Arena MRV, eu acho que isso é uma vitória da sociedade de bem, é uma vitória das pessoas de bem e uma vitória da segurança pública de Minas Gerais. Porque até então, quando você proíbe 2 torcidas, você está dizendo ao cidadão de bem, olha, eu como Estado, como segurança, eu não tenho condições de suportar um clássico com 2 torcidas. Quando você volta a ter as 2 torcidas, ainda que a torcida do adversário em número menor, você está dizendo à sociedade, ó, o Estado venceu essa guerra, né? Gente, vamos pela paz. Futebol, abre aspas, é a coisa mais importante entre as menos importantes da vida. Fecha aspas. Arrigo Sacchi me deu essa entrevista aqui nos Estados Unidos em 1994, na Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu, quando a Itália perdeu para o Brasil conquistou o tetracampeonato, e na zona mista a gente entrevistando, eu falei, mister, poxa, né, a Itália perdeu, ele falou, aspas, o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes da vida, fecha aspas. Então, entendam isso, torcedor, entenda isso, né? O futebol é lazer, é paixão, é emoção, mas sempre com a razão. Tudo que extrapola, tudo que é radical, não presta, né? E essas gangues que se digladiam, porque não são torcedores, né? São gangues. Eles marcam encontros longe do estádio para se digladiarem. Então esses caras não são torcedores, são bandidos travestidos de torcedores. E esses nós não queremos nos estádios, né? A sociedade de bem não quer. Marginal, o termo marginal é porque o cara é marginalizado, ele está à margem da sociedade. Então, quem está à margem da sociedade, lugar de bandido é na cadeia e não no estádio de futebol. Então, parabéns ao governo de Minas Gerais, à Polícia Militar, à Segurança Pública de Minas Gerais, que vai permitir no clássico Atlético e Cruzeiro domingo, 6 da tarde, na Arena MRV, pelo menos uma boa parte da torcida do Cruzeiro. E que seja assim no jogo de volta, no Mineirão, né? Quando o Cruzeiro recebeu o Atlético Mineiro, porque o Mineirão, a Toca 3 é a casa do Cruzeiro, que tenhamos também, né, uma boa parte da torcida do Galo lá no Mineirão. Que bacana, eu fico feliz, viu? Fico muito feliz com essa determinação. Edna Souza, já descei meu like, com todo o charme. Ô Edna, obrigado pelo carinho. Gente, senta o dedo no like, é importante, e tá bombando e tá legal, né? Semana começando em alta astral, semana de clássico, você sabe, a gente fala do clássico a semana inteira, e depois do clássico, mais uma semana, porque o clássico não termina nos 90 minutos ou nos 100 minutos com o tempo extra. O clássico só termina, né, depois que a gente debate a semana inteira, e polêmica aqui, polêmica ali. Tomara que a arbitragem seja isenta, é o mais importante. Quando o árbitro não aparece em campo, é porque ele fez uma grande arbitragem. Eunice Coelho, esse jogo, 2.500 ingressos. Caso os dois chegarem à final, aí torcida mista, porque eu mando a FMF jogo único, com sócio-torcedor, é quase impossível ter torcida dividida. É verdade, né? É verdade. 2.500 torcedores do Cruzeiro na Arena MRV vai ser legal. Já faz um barulhinho legal. Beber uma aguinha aqui para dar uma hidratada. Estamos ao vivo em cores. Programa Jaircy Carvalho Esporte. Se inscreva. Tá bombando e tá legal. João Batista. Galo contratando bem, mas o treinador é Pardal. Olha, o Sampaoli é um dos piores técnicos da história do futebol mundial. Por onde passou, fracassou. Eu não sei porque que esse cara tem tanta moral com alguns clubes.
Ele não gosta do Hulk. O Hulk é o maior patrimônio hoje da torcida atleticana, é o ídolo. Né? O São Paulo não gosta do Hulk. O Hulk também não gosta dele. E o Hulk é o principal jogador do Atlético, ele insiste em colocá-lo no banco. Né? Até jogou ontem no empate do Atlético, mas é preciso respeitar o Hulk como ídolo da torcida, né? Porque o Hulk tem história vencedora. O São Paulo não. A história do São Paulo é perdedora. Ele teve no Flamengo, deixou terra arrasada, no Santos deixou terra arrasada, no Atlético na sua primeira passagem. E um detalhe, ele contrata 580 mil jogadores, para usar uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem. E o que ele faz? Quando ele é mandado embora, ele deixa todo mundo lá e é o prejuízo financeiro para o clube. Eu acho o São Paulo péssimo, horroroso, e não fica muito tempo no clube, fica 8 meses e é mandado embora, porque o trabalho é pífio e ruim. Arroio, o Caio Jorge, Matheus Pereira, Lucas Silva, Lucas Romero e Gerson. Ou seja, ele tiraria o Christian. Ah, tá, não, beleza. Eu não vi o nome do Lucas Romero. Do primeiro Lucas ali, eu falei, uai, caramba. Pois é. Mas aqui, sobre o Gerson no Clássico, é o seguinte... Ele não vai ser titular por uma única razão. Eu não acho que nem que seja razão física ou técnica. Claro que isso vai pesar. No fim das contas, você vai ter um probleminha ali de coletividade, de entrosamento, fisicamente pro Gerson, tecnicamente. Ninguém volta, tipo assim, num nível extremamente alto. Só que ele não vai ser titular, na minha opinião, por uma única razão. Controle de vestiário. Vamos lembrar que em 2024, quando os reforços chegam... Cara, e aí o Fernando Seabra, ele é meio que obrigado a colocar eles pra jogar, ele perde completamente o vestiário. Completamente. Aquele áudio, né? Tem que pôr os caras. Exato. Perde completamente o vestiário. E aí, quando você vira pra 2026 e você tem um reforço do tamanho do Gerson chegando, só que a posição que ele joga e que ele vai ser titular em algum momento, isso é fato, é fato. Só que a posição que ele joga tem um cara, que é o Christian, que em 2025 foi fundamental, é adorado pelo elenco inteiro. Todo mundo ama o Christian. Meteu 2 gols agora. Meteu 2 gols. Cara, o Christian é um dos caras desse vestiário mais amado do elenco do Cruzeiro. Eu lembro de uma entrevista do Lucas Romero e do Vidalba. Os dois falaram a mesma coisa. Que existem jogadores pra fazer a coisa render, pra fazer a coisa rolar, pra fazer o gol, botar a bola na rede. E tem os caras que se matam pelo time. E ele citou 2 nomes. Christian e Wanderson. E o Christian, ele é um cara que faz exatamente isso. Ele não é plástico, ele não é muito técnico, mas é o cara que faz o trabalho sujo. Então tem essa opção do Christian e tem a opção do Lucas Silva, que é o capitão do time. Como que o Tite chega no primeiro jogo do Gerson, banca o capitão do time? Ele perde o vestiário. O Tite é um cara que tem trabalhos na carreira dele inteira, e se a gente para pra pensar, todas as mudanças que ele fez em todos os times que ele foi, foram mudanças graduais. A última, por exemplo, a do Gabigol, no Flamengo, que deu aquele bafafá danado. Só que quando ele chega, o Gabigol ele não era banco. O Gabigol ele vira banco de fato, ele já flertava com o banco de reservas e tal, mas ele vira banco de fato ao longo da temporada com o Tite. E mesmo assim deu problemas, é porque o Gabigol é um jogador que ele é problemático por si só. Então o Tite ele é um cara que sabe muito bem o que fazer no vestiário e como não perder o vestiário. Se o Tite não perde o vestiário e ele consegue fazer essa transição de um dos jogadores titulares, seja o Lucas Silva ou o Christian, pro Gerson entrar, e ele mantém o vestiário, ele não só ganha o reforço técnico do Gerson, mas ganha o respeito desses caras. O Tite acabou de chegar, ele é respeitado, mas dentro do vestiário do futebol, tem uma hierarquia que se você romper ela, os caras te engolem. Se ele não fizer isso, cara, aí sim a gente tem um reforço técnico, um reforço tático, um reforço de perfil, que é o Gerson, que é um perfil de capitão, e o vestiário fica na mão do Tite. Aí é o pacote completo. Fernando daria um bom reserva do Caio Jorge? Vocês acham que ele está pronto? E aí? JD Paul, aliás, o JD Paul, que é um dos que mais participa do resenha desde sempre, né? JD Paul tá aqui e trazendo essa informação. Assim, eu vou dar minha opinião, mas eu quero ouvir quem entende muito mais de futebol que eu, que é o Gui. E assim, eu entendo pouco de futebol. Mas é sério, eu falo isso mesmo. Eu gosto de transmitir emoção, de transmitir, mas entender de futebol mesmo é outra história. Eu acho o seguinte, que o Fernando, ele pode ficar no grupo, eu manteria ele no grupo. Acho que tem um time ali, ele é o último ano da copinha dele, aliás, vamos falar daqui a pouco da copinha, mas o último ano dele está performando bem. Acho que ele entendeu que chegou o time dele, o momento dele de mostrar ali, ele está tendo um bom retorno. Agora, a gente tem que lembrar que tem um Neiser Villarreal, que é o cara que é o imediato, né? Vamos dizer assim.
E ele ficaria como terceira opção, né? Mas é um jogador que eu acho que pode contribuir muito. Mas Quarta por causa do Chico ainda, não? É isso que eu ia falar. Ainda tem isso, né, cara? Eu acho que é o seguinte. É verdade. Mas eu manteria, tá? Rapaziada, encerramos por aqui mais um giro de notícias no nosso China Azul Raiz, trazendo as informações mais atualizadas do dia a dia com clareza e responsabilidade. Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando tudo o que acontece com o Cruzeiro dentro e fora de campo, já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Fui!